Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Começa agora na 102 FM o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Bom dia, Zé. Bom dia, Tiago Ferraz. Bom dia aos nossos ouvintes da 102 Rádio City. Vamos ao vivo até às 8 da manhã. É o programa da CDL Santos Praia, programa jornalístico. Bom dia, Rádio City no ar. Vamos apresentar os nossos comentaristas, aqueles que vão dividir a bancada conosco, e o comentário qualificado já habitual vai chegar à nossa grande audiência, felizmente, por meio da Rádio City. Ao meu lado, o ouvidor público municipal de Santos, Flávio Jordão. Bom dia, Flávio. Bom dia, Zé. Bom dia, Tiago. Prazer enorme aqui estar participando mais uma vez desse programa hoje na quinta-feira. Prazer é todo nosso. E também na bancada o advogado, engenheiro, mestre em direito ambiental, José Geraldo Barbosa. Zé Geraldo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes, bom dia nosso DJ, Tiaguinho, mais um bom dia especial, um welcome à nossa equipe, é um prazer trabalhar aqui com o nosso homem, Jordão, Flávio Jordão, meu amigo Flávio Jordão. Opa, obrigado, Zé. Então, Tiago, e os destaques de hoje? Muito bem, Zé. Shopping da Praia Grande sofre nova ação de criminosos. Apagão de incompetência. Prédios públicos de Peruíbe continuam sem fornecimento de luz devido a calote. E até quando, hein? CETESB retira 230 quilos de peixes mortos do Rio Cubatão e ainda estuda a multa. Então, são os principais destaques da edição desta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016. E em Praia Grande, o shopping sofre de novo com a ação dos bandidos. Exatamente. Segurança. Terceira ocorrência em apenas um mês, marca shopping de Praia Grande. Se você sempre preferiu ir ao shopping por achar o centro de compras mais seguro, pode começar a rever esse conceito. Infelizmente, pela terceira vez, no mês de agosto, o Shopping Litoral Plaza na Praia Grande sofreu ação de criminosos. O furto foi constatado pelos representantes do comércio na manhã desta última terça-feira, mas as vítimas não sabem afirmar com precisão quando a ação teria ocorrido. Desta vez, os marginais foram discretos. Sem sinais de arrombamento, eles ingressaram no estabelecimento, e tomaram posse de 256 alianças, 244 gargantilhas e 30 pulseiras, todas em ouro. É um grande prejuízo, sem dúvida, pelo menos um atenuante de não ter sido um roubo, um assalto, ou seja, como de violência, a mão armada, mas a questão aí tá muito delicada da segurança nos shoppings, o que nos causa muito desconforto, porque é tido como lugar seguro para passear, fazer compras, enfim. Bom, Zé, na verdade está demonstrando uma fragilidade aí da segurança também do local. Acho que a polícia militar, já por ser o terceiro no mesmo mês, tem que estar atenta, mas que demonstra aí uma fragilidade também da segurança local, né? As lojas têm, obviamente, que exigem que tenham uma segurança melhor ali do próprio shopping, né? O shopping tem responsabilidade também e está causando aí espanto essa fragilidade para ter 3 assaltos no mesmo mês, só em agosto, 3 assaltos. Então, precisa ver se não vem o mesmo grupo, né? Do mesmo grupo, esse tipo de ação. Provavelmente. Porque eles já escolheram, já detectaram, já conhecem, de certa maneira, as fragilidades da segurança do shopping, não é? E atuaram tanto à luz do dia, como também enquanto o estabelecimento estava fechado. Muitas vezes até trabalham também, às vezes até a gente não quer ser leviano, mas às vezes trabalha até internamente, conhece ali os mecanismos, como é que funciona, quais são os horários de troca de turno, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a polícia militar tem que estar atenta também, já é o terceiro, ela já sabe do modus operandi aí desses bandidos. Eu acho que tem que estar atento para prender o mais rápido possível, né? Tem inteligência também para conseguir pegar esse pessoal. Zé Geraldo. Ô Zé, isso aí é uma crônica de morte anunciada, né? É o terceiro assalto. E esse aí com mais engenhosidade foi feito às escondidas, não é? Significa dizer que tem participação de alguém internamente lá do shopping. Só pode ser. Porque isso aí não foi feito um assalto às claras, né? A quantidade de joias surrupiadas não nos deixam assim muita informação. Então eu acho o seguinte, falhou. Primeiro, o sistema de segurança do shopping. Claro,
deveria estar diretamente conectado à Polícia Civil. Não sei se isso está, não é? Um tipo de alarme mais sofisticado na loja deveria existir. Enfim, é difícil você comentar assim alguma atenuante se você não tem dados precisos sobre em que condições, circunstâncias, como foi feito o assalto, né? Eu entendo o seguinte, minimamente falando, sem nenhuma análise mais acurada, houve uma falha da segurança do shopping e que não há conexão com a Polícia Civil. 6h50, é o Bom Dia Rádio City, ao vivo até às 8 da manhã. Realização do setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Até quando, Zé? CETESB retira 230 quilos de peixes mortos do rio Cubatão e estuda multa. O córrego foi contaminado após o rompimento de uma tubulação de água com amônia da Vale Fertilizantes na última sexta-feira, dia 26. A CETESB avalia se irá multar a empresa. Então, mais uma vez a questão ambiental, Zé Geraldo, que você tem tanta familiaridade, né? Tem um preparo na qualidade de mestre em direito ambiental, entende das mazelas do meio ambiente, mas é algo que volta a acontecer, né? Zé, todo e qualquer efluente oriundo de uma indústria ou de qualquer aglomerado urbano, seja ele inorgânico ou orgânico, gás ou líquido, se você não tiver um tratamento e não tiver também o lugar determinado onde ele vai ser colocado, acarreta o quê? Acarreta um desleixo sob o ponto de vista de precaução ambiental, porque o princípio básico, o princípio que norteia todo o direito ambiental, que norteia aquilo que nós chamamos de sustentabilidade, é que todo e qualquer segmento industrial ou todo e qualquer segmento empresarial ou mesmo todo e qualquer aglomerado urbano que se faça, que se tenha, tem o devido obrigação por parte dos organizadores, por parte dos empreendedores, precaver-se contra eventuais danos ao ambiente. E no momento em que esse gás de amônia é largado junto com os efluentes normais, tá? Quando eu digo efluentes, gases ou líquidos, isso significa dizer que houve uma falha, ou uma falha operacional, ou uma falha de manutenção, enfim, nesta cadeia de observação houve um procedimento inadequado, portanto um erro humano. O que isso significa dizer? Errar é humano, se diria, mas claro, faz parte de uma das condições absolutas da vida, junto com a morte, a condição humana de você errar. Mas, no que tange a danos ambiental, é o dever de todo e qualquer gestor colocar 1, 2, 3, 4, 5 sistemas de segurança, de sorte a evitar que haja danos ambientais. É lamentável que isso tenha ocorrido. A CETESB deve multar, sim, não importa se for uma quantidade pequena, ou mesmo cagagésimos de efluentes, mas tem que multar. Ou bugiões de efluentes, mas tem que multar, para dar o exemplo, para mostrar para a comunidade que isso não deve ser feito. Trata-se daí de educação ambiental. Flávio. A Vale, na verdade, conseguiu conter a contaminação no mesmo dia, né? Quer dizer, eles conseguiram. Dia 26 de agosto. No dia 26, eles no mesmo dia conseguiram, mas realmente acho que o Zé Geraldo tem razão. Houve acho que a precaução ambiental não aconteceu da melhor forma e causou esse impacto aí ambiental aí para a região. Então eu entendo que deve ter a multa realmente, acho que tem que ser exemplar para que possa tomar medidas aí cabíveis para que também não se repita mais, ou seja, acho que essas multas são boas para educar também, para que as pessoas comecem a se preocupar com esse tipo de coisa para que não volte a ocorrer. Em nota, a Vale Fertilizantes informa que o evento dia 26 de agosto em Cubatão foi pontual e controlado ainda na sexta-feira por suas equipes de manutenção e operação. Todas as ações técnicas adotadas solucionaram o problema detectado no mesmo dia. A CETESB, e segundo a nota da empresa, a CETESB vem acompanhando o monitoramento dos efluentes que não apresentam anormalidades e atendem os padrões estabelecidos na legislação. Eu volto a comentar uma notícia da semana passada que dava conta da Sabesp, não é? Todo o trabalho que é empreendido e todo o gasto que é feito para você limpar a rede dos resíduos que vêm dos esgotos de banheiros, ou seja, fio dental, lixo, papel, que é algo também que não pode acontecer, né? Passa pela mínima educação ambiental, né? Causando um prejuízo
e afetando a qualidade do serviço. É cultural, né, Zé? Eu acho que precisa realmente ter uma educação realmente para poder melhorar essa questão. Acho que as pessoas não têm ainda essa cultura de não fazer esse tipo de coisa, porque acaba prejudicando todo o sistema. Então, Zé Geraldo, é algo também que chama atenção, né? Tem um impacto ambiental importante. Não, veja, tudo tem a ver com, primeiro, sustentabilidade. Nós temos que entender que é obrigação nossa, enquanto ser humano, cuidar da existência e que prevaleça toda a forma de vida que existe no planeta Terra. O planeta Terra é a nossa casa comum. Nós temos que aprender a conviver com a natureza, faz parte disso. Se nós não tivermos ar, não tivermos água, nós não vamos conseguir sobreviver, Zé. Isso aí é mínimo. Nós temos que reduzir drasticamente a depredação da natureza. Isso aí não é digamos assim, um lenga-lenga de qualquer cientista. Isso faz parte da vida. O oxigênio é necessário, é imprescindível. Você não vive sem oxigênio, você não vive sem água. É vital que nós tenhamos essa concepção e possamos dar para os nossos filhos esses conceitos. Então, no momento em que uma empresa deixa esse tipo, não estou dizendo que ela agiu com dolo, mas de forma culposa, causa um dano ambiental, seja ele de qualquer ordem, ela está prejudicando a vida, um ser vivente na Terra. Por exemplo, houve uma mortandade dos peixes. A população de peixes que foi atingida, ninguém está falando, tem que se dizer. Então é uma forma de vida que foi dizimada dentro de um determinado universo estatístico. Eu quero dizer, Zé, que educação ambiental faz parte da dignidade humana. Significa dizer, você necessita que o ambiente é ecologicamente equilibrado para você ter uma vida decente, digna na Terra, senão você não tem. Agora, Zé Geraldo, outro caso também quer dizer, outro detalhe que eu gostaria que você comentasse é do tipo de contaminação, né? Que a amônia tem um potencial tóxico, sem dúvida alguma, importante, né? A amônia, ela mata. Você sabe disso, ela mata. Na Cosipa nós tivemos nós tínhamos uma unidade lá de amônia, se me falha a memória, houve alguns acidentes mortais por causa disso. Não é? Quando você trabalha num ambiente industrial, Zé, toda e qualquer precaução é a mínima. Como é que eu vou te falar? Toda e qualquer precaução é imprescindível e necessário e relevante. Você tem que entender as precauções quando você vive numa indústria como um acidente, como assim, perigo de vida. Deu para entender? Entendi, tem que gerar um processo de controle permanente. Você tem que saber o seguinte. Com muita eficiência. Exatamente, tem que estar na cabeça. Das pessoas. Isso, exatamente. Por isso que é fundamental. O que eu quero dizer é o seguinte: a amônia, o cloro, por exemplo, nós temos uma unidade em Cubatão chamada carbocloro. Vazamentos de cloro na carbocloro, eles controlam com uma rapidez incrível, mas há sempre dano ambiental. Você entendeu o que eu quero dizer? Naquela vegetação em torno. Então, nós temos que cuidar, mas o brasileiro não dá nunca questão quando se fala em ambiente, dano ambiental, e lá vem aqueles ambientalistas, não é isso não, cara, é questão de educação. Eles ecochatos. Exatamente. Bom, vamos interromper nosso programa agora um pouquinho, né? Via aí o horário eleitoral gratuito. Vai ter a duração de 10 minutos às 6h58 e daqui a pouquinho no retorno do programa vamos falar das análises e atualizações de informações do impeachment aprovado ontem em Brasília, entre outros temas. O Bom Dia Rádio City para e volta já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h10, retornando com a edição desta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016, do Bom Dia Rádio City, na bancada dos comentaristas Flávio Jordão e José Geraldo Barbosa. E vamos agora, não é, Tiago, fazer aí o nosso diagnóstico diário da situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os lados. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação. O tempo de espera é de 30 minutos. E a travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação. E o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os sentidos também. No sistema Anchieta Imigrantes, o sistema está implantado 5x5.
onde você encontra lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta do quilômetro 13 ao 10 por excesso de veículos. Lembrando que é proibido trafegar caminhões pela Imigrante sentido São Paulo. Para seguir viagem, motoristas devem utilizar a Serra da Anchieta. Agora 7h11, as informações das estradas. Ok. Vamos agora com o Giro Nacional? Vamos lá, Giro Nacional de Notícias. Agora 7h12. Em um dia onde o Brasil tem 3 presidentes diferentes, Temer, antes de viajar, desaprova a manutenção de direitos de Dilma. Então, essa foi a grande polêmica, né? Consagrado e confirmado o impeachment ontem no Senado Federal, algo que vai gerar muita polêmica e vai chegar com certeza ao Supremo Tribunal Federal, Flávio. O desmembramento em 2 votações, uma que diz respeito à perda do mandato e a segunda em relação à perda dos direitos políticos. A presidente Dilma Rousseff, presidente afastada, manteve o seu direito de concorrer a eleições e também de ocupar cargos públicos. Apesar da desistência aí do PSDB e do DEM de entrar com recurso, né, com relação a essa situação, eles acharam que poderia caber aí alguma defesa também, algum recurso com relação ao impeachment. Eles decidiram de ir ao Supremo, mas o Solidariedade já se prontificou a fazer esse encaminhamento ao Supremo para que seja avaliado. Mas o que tem que ser colocado aqui realmente foi mais um capítulo triste aí do Brasil, né? Quer dizer, isso era inevitável, tinha que ter acontecido, mas muito ruim, né? Segunda vez que acontece um impeachment em 24 anos, traumático pro país, óbvio, isso aí não é bom para nenhum país que tenha uma nova, quer dizer, um novo sistema, você tem que começar tudo de novo, ou seja, mas era inevitável até para tentar retomar o crescimento do país, que é necessário, é importante. Nós estamos aí com o PIB caindo, mais nesse trimestre, a 6ª queda seguida do PIB no Brasil, ou seja, precisa ser alavancada a economia e só vai ser alavancada com um novo governo. Existe ainda muita incerteza com relação a tudo nesse período que nós ficamos aí entre a aprovação do impeachment e o impeachment definitivo, mas agora que aconteceu, eu entendo que o país começa a retomar. Nós já tivemos alguns índices melhorando, indústria no PIB aumentou um pouquinho, investimento aumentou, isso dá uma margem para criar uma expectativa melhor do país. A gente tem certeza que o país vai retomar rapidamente. Existe uma perspectiva muito boa para 2017. Não porque só porque é o Temer, é pelo momento que vai gerar essa situação. Agora, realmente, como o Thiago colocou, uma situação inusitada, 3 presidentes no mesmo dia. Isso. A Dilma acordou presidente, o Temer ficou à tarde e à noite ficou o Rodrigo Maia assume, porque o Temer foi para a China, as 20 maiores potências do mundo vão se reunir e o Brasil será representado pelo Michel Temer. Então nós tivemos 3 presidentes num dia só. E o ex-presidente Collor está presente também na votação. Hoje, senador Fernando Collor de Mello, ele reclamou bastante, falou, puxa vida, uma diferença de tratamento, houve entendimento do Supremo nesse sentido, que não dá para desassociar a questão da perda do mandato com a dos direitos políticos, e eu entendo que claro, mediante o meu conhecimento jurídico, que não é, meu conhecimento é de cidadão, né? De estudioso, de jornalista que procura ler as coisas, mas eu não tenho embasamento jurídico. Zé Geraldo já é advogado, né? E eu gostaria que ele se manifestasse se caberia ou não essa questão de ordem, que me pareceu incomum e inapropriada. Eu entendo, Zé, eu vou dizer, tem correntes de juristas a favor e outras contra. Eu sou contra, eu entendo que houve uma medida inconstitucional. Eu entendo que foi uma grande jogada política de um cidadão chamado Renan Calheiros, não é? Renan Calheiros quer dividir cada vez mais o poder com o presidente empossado Temer, e é uma maneira que ele de fazer contraponto ao Temer. Ainda bem que o Temer está levando o Renan junto com ele para a China para discutir sobre isso. Na minha opinião, deixaria lá. Não, na minha opinião foi um grande desrespeito à Constituição. Porque a Constituição é bem clara, ela diz o seguinte: tem que ser afastado do cargo de presidente e perde os 8 anos das funções políticas. Ponto. Isso tinha que ser feito. Até porque tudo isso foi num crime de responsabilidade. E isso aconteceu com o Collor. Mutatis mutandis tinha que acontecer com a Dilma. Na realidade foi um acerto político
Isso exatamente. Que feriu a Constituição. E isto pode ser, sim, questionado no Supremo Tribunal Federal. Se houve ou não uma violação constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem que se pronunciar sobre isso. E o desdobramento político, quando a ex-presidente disse que vai haver uma oposição intensa. Aí é que eu queria te dizer. Muitos ataques ao governo, eles já conseguiram implementar uma divisão na própria base governista do partido do presidente Michel Temer, e agora, pelo que eu entendo, o presidente Dilma estaria habilitado a concorrer no próximo processo eleitoral. Sem dúvida, sim. Então, que nível de oposição nós vamos ter? Uma oposição sem nenhum trocadilho de guerrilha para destabilizar o governo? Será que isso é interessante para o país? Você vê que ontem em São Paulo, por exemplo, aconteceu isso, né? Não sei se vocês viram as imagens de plantação de carros, viaturas da polícia. Foi um negócio incrível. Mas eu queria dizer o seguinte: os petistas e os dilmistas, eles esquecem o seguinte, que a Constituição, no seu artigo 1º, inciso 3º, fala da dignidade do ser humano. E a coisa mais indigna para um homem é quando ele não tem oportunidade de trabalhar, quando ele perdeu o emprego. A Dilma, o sistema lulopetista, vamos chamar assim, deixou o Brasil com quase 12 milhões de desempregados. Não tem Bolsa Família, não tem Fome Zero, não tem nenhum programa social que cubra isso. É uma grande mancha. A quantidade de pessoas de jovens principalmente, que você vê desempregados, é impressionante. Se você for a Cubatão, você vai ver como é que está a Cubatão, o que ocorre com São Vicente, o que ocorre com Peruíbe, em São Paulo, na periferia. Por que essa violência urbana está cada vez pior? Porque as pessoas não têm de onde tirar dinheiro, cara, onde trabalhar. Você entende o que eu quero dizer? Nós temos que pensar nisso. Você vai dizer, mas se o cara quiser, ele vai vender palha de aço na feira. Sim, vai, mas será que tem palha de aço na feira para vender? Será que o pessoal compra? É isso que eu quero dizer. Nós temos que dar dignidade ao povo. Como? Dar emprego. Eu entendo que a tarefa principal do Temer é fazer o Brasil, sob o ponto de vista econômico, ficar nos trilhos novamente da economia, comercializar com todos os países do mundo, independentemente de qualquer viés ideológico. O Brasil é um país potencialmente muito rico, economicamente falando. Ele tem que vender e comprar dos países, de quaisquer países. Não é só da Bolívia, Equador, Venezuela. Tem que comprar de todos os países e vender para todos os países. O Brasil tem que ser administrado para desenvolver. A Dilma não cumpriu com o mandamento constitucional, é propiciar ao povo brasileiro as melhores condições de vida. No momento em que ela gasta dinheiro com BNDES para suprir pedidos de grandes industriais, como foi o caso da indústria automobilística, não é? Como foi o caso dos grandes empreiteiros, e a Operação Lava Jato está aí para ver. Como é que pode, Zé, um sujeito ser ministro, 5 anos de Minas e Energia, ministro da Casa Civil, 5 anos, presidente da República, 5 anos, e dizer que não sabia de nada que aconteceu na Petrobras? Não dá. Verdade. Ou é omisso, ou é uma autista. 7h20, só queria que você também fizesse a avaliação da questão política agora da oposição, que o PT foi, na sua história, reconhecidamente um grande governo de oposição, mas agora os parâmetros, os princípios já estão distorcidos, né? Porque não tem como defender o governo que foi deposto ontem. Eu entendo assim, pelo menos em termos do que foi feito na economia, das pedaladas, da maneira como foram levados os programas sociais para se vencer uma eleição. A oposição, na verdade, ela é saudável sempre, é importante para a democracia, tem que ter, e acho que o PT agora ele tá do outro lado. O problema é que muitos programas que eles mesmos desenvolveram, que eles fizeram, Minha Casa Minha Vida, o programa do Bolsa Família, vão dar continuidade, isso não vai terminar, projetos que talvez tenham que ser aprimorados, melhorados, enfim, mas vão estar lá. Então, vamos ver como vai ser a forma que eles vão encontrar para fazer essa oposição. Agora, é extremamente importante que tenha a oposição também. A oposição é importante, democraticamente é importante que tenha,
e aí vamos ver como é que eles vão fazer. Agora, só colocar aqui, o que ficou muito ruim foi os argumentos da defesa para tentar defender a inelegibilidade da Dilma, né? Quer dizer, ela começou, uma senadora foi fazer a defesa lá no plenário e ela começou a falar que a Dilma não poderia ficar, ela fez lá os cálculos previdenciários de quantos anos ela tem de idade, mais o tempo de serviço, quanto ficaria, que ela ganharia só R$5.000, isso ela não poderia e que ela teria que continuar trabalhando. Ou seja, esse foi o argumento que ela utilizou ali para tentar convencer os pares para ficar. O que me pareceu ali foi uma grande manobra política do PMDB, no caso, e eu gostei, assim, o Temer ontem, ele teve uma fala firme, ele teve uma fala muito forte, dizendo que não vai tolerar esse tipo de comportamento do PMDB. Governo é governo. E ele falou, se tivesse que ter qualquer tipo de situação diferente, tinha que ter sido combinado antes. Pelo menos foi o que ele passou e o que ele transpareceu na reunião antes do embarque dele. Então, acho que eu também entendo dessa forma. Eu acho que assim, a gente tem que ter posição. E ali é muita manobra, e aí eu concordo com o Zé, foi uma manobra do Renan Calheiros, que se posicionou antes mesmo do voto, já se posicionou no plenário. Contrário à cassação dos direitos políticos da Dilma, e aí já contaminou todo mundo, já mudou a opinião de todo mundo. E no final teve até ficou uma expectativa, eu tava no carro, tava ouvindo, e a gente naquela expectativa do que aconteceria, será que vai dar, será que não vai dar, e falaram, tem menos 3 votos, mas precisa ter 54, tinha sido 61, achou que dava. Pô, foi 42 votos apenas quer dizer, eles perderam ali quase 20 votos, 19 votos foram trocados de uma situação para outra, que não deveria, não deveria. Também entendo que é inconstitucional, mas vamos ver como é que vai se comportar aqui agora a oposição que o PT vai fazer, porque para eles tudo estava errado, a oposição que era feita antigamente, agora eles vão querer ser oposicionistas, mas qual vai ser o critério que eles vão utilizar para fazer oposição no Brasil? Zé, me permite, eu vou fazer uma nota diferente disso que nós estamos conversando agora, que houve dia 29 a apresentação final de uma dissertação, um programa de pós-graduação de mestrado em sustentabilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos, que foi na Unisanta, e foi defendido uma dissertação pelo aluno Caio Rodrigues Nobre, avaliação da toxicidade de microplásticos em matrizes ambientais utilizando invertebrados marinhos. É uma coisa sensacional, Zé. Esse menino da Unisanta foi aprovada. Ele é neto de grandes amigos meus, o Rubens Rodrigues e a dona Gilda Rodrigues, filho da dona Roberta, e são ouvintes nossos. É um mestrado, menino de 28 anos, que já é mestre em ciências ambientais, marinho. Quer dizer, é uma coisa para nossa cidade, a cidade é positiva nisso também, que pouca gente fala, mas nós temos que, a nova elite gerencial dessa cidade, Jordão, tem que ser pautada em gente com bom embasamento cultural, técnico e científico. Nota 10 para a Unisanta, nota 10 para o Caio Rodrigues Nobre, nota 10 para os pais e avós do Caio. Ok, vamos em frente com o Giro Nacional aqui no Bom Dia Rádio City. Protestos violentos marcaram a capital desde a manhã de ontem. Então, a gente vê com preocupação essa manifestação, aqui, mas tem um contraponto positivo. Houve manifestações em Santos, por exemplo, e essas manifestações até o momento, pelas informações que recebi, foram pacíficas, e a democracia contempla isso. Agora, partir pro confronto, tentar depredação de carros da polícia e tudo mais, não é? Aí já não concordo. É baderna. Eu acho que foi pontual também, normal também, assim, normal a depredação não, mas a manifestação é normal que ela aconteça, é um momento crítico pro país, tem os defensores, tem as pessoas que são contrárias. Sim. Até ontem na Paulista tinha os dois, mas é um número muito pequeno de participantes, calcularam 2.000 pessoas. Me permite, eu acho que ter opiniões divergentes, essa luta faz parte da democracia, claro. Né? Sim. O que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Claro, não é isso. Mas você depredar patrimônio privado ou patrimônio público. Não, isso é o contrário. Não, eu tô dizendo a manifestação normal. Agora, a agressividade, a maneira como ele se comporta através de uma manifestação, isso aí é totalmente absurda e a gente precisa conter. Então a polícia acho que fez o papel dela, teve que muitas vezes conter com balas de borracha, enfim, bombas de efeito moral, justamente para conter a confusão, e aconteceu em vários estados do Brasil. Com o desafio de tentar repetir o desempenho de Itamar Franco, Temer estuda rever SUS para frear gastos na saúde. Então, o Itamar Franco sucedeu ao presidente Fernando Collor de Mello, né? E o Itamar, ele teve um governo
que culminou com aquela passagem, né, para o Plano Real. Então, se fez uma base para o país ter um crescimento como foi aquele representado no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, ou melhor, o Itamar Franco, ele sucedeu, agora me falha a memória, que na verdade quem sucedeu... Não, ele sucedeu, ele era vice do Collor. Vice do Collor, exatamente. Eu lembro que depois o Sarney também já assumiu devido à morte. Na sequência, aí o Fernando Henrique foi ministro dele e depois virou presidente. Perdoe um ato falho, mas é isso mesmo, o raciocínio estava correto, né? E o Temer, ele falou em rever a questão dos gastos. Vamos dizer assim, a mudança no gasto mínimo obrigatório para a saúde, mas eu entendo que para você de repente cortar gastos do SUS para mantê-lo de pé e de repente reduzir alguns programas, vai ser necessário um esforço de gestão muito grande. Porque alguns especialistas entendem que com menos dinheiro, com mais eficiência e melhor gestão, você pode obter um resultado melhor do que nós temos hoje. Eu concordo também, acho que a gestão é fundamental. Agora, não dá para diminuir o que é o aporte que é dado para os municípios, por exemplo. O SUS, quem faz o serviço na ponta são os municípios, e transferir essa responsabilidade para o município. Eu acho que tem aquela máxima que quanto menos dinheiro que ele vai gastar com saúde, mais recurso ele vai ter que gastar com saúde. Se ele não fizer, quer dizer, recurso para prevenção, recurso para uma série de situações que são importantes dentro da saúde, caso não tenha, vai gerar uma série de transtornos para a própria saúde, ou seja, vai ter mais morte, vai ter mais pessoas doentes, e isso vai dar um custo maior também, as pessoas vão ter que usar mais o seu público. E a gente vem aí do momento onde as pessoas estão perdendo seus planos de saúde, estão sendo demitidas, a crise que existe no país vai aumentar o número de pessoas que utilizam o serviço público. Então, tirar uma parte desse orçamento vai acarretar, aí vai comprometer aí as prefeituras que já estão numa situação muito difícil. Mas eu entendo que melhorar a gestão, sim, isso sim é muito importante para poder otimizar o recurso. De qualquer maneira preocupa, né? Porque vai afetar, por exemplo, eu já li que o SAMU deverá sofrer um corte de gastos. O farmácia popular também, não é? Zé, eu acho o seguinte, o Brasil também tem que se preocupar com a receita e também com as despesas. O Brasil tem que ter ganhos de produtividade, Zé. Em tudo, tem que melhorar a eficiência administrativa, a eficiência de gestão. Eu não tenho dúvida que a área de saúde tem dinheiro, sim. Você não imagina o desperdício. Eu não estou falando de corrupção ainda. O desperdício na área de saúde. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se nós conseguíssemos colocar na Santa Casa, na beneficência de todos os hospitais SUS do Brasil, prontuários eletrônicos para controle do paciente, ô Jordão, você teria um ganho de produtividade de 30%. O que é um prontuário eletrônico? Você vai no hospital, você tem controle, tem um histórico do paciente. Quando você vier na próxima vez, o médico olha aquele histórico, já sabe o que aconteceu com você, tem todos os laudos médicos dos exames de ultrassom, de tomografia, exames de sangue ali acumulado, e ele pode fazer o juízo de valor, diagnóstico preciso do que é necessário você. Hoje nada, não tem sequência nenhuma. Às vezes o sujeito toma um remédio que ele tem uma alergia e não pode tomar. Às vezes é uma conduta praticada quando não é necessário. Enfim, nós temos que ter ganho de eficiência operacional, de produtividade. E isto o programa lulopetista não teve. E também nós temos falha também nos demais partidos políticos, mas o PT é inoperante, inconsequente e não tem qualidade nenhuma de gestão. Se o PT fosse um partido que tivesse condições administrativas seguras, soubesse administrar, certamente nós não atingiríamos os 12 milhões de desempregados. Então, porque, por exemplo, você mexer apenas no SUS, claro que são necessários ajustes e mudanças, mas cria aí um efeito em cadeia que também é preocupante, que o Flávio levantou aqui. Hoje, pelo Pacto Federativo, os municípios não têm condições de arcar com a saúde. Aí como é que você vai fazer? Você vai reduzir o repasse? Hoje, com o desemprego, o SUS está mais demandado, as pessoas estão deixando de terem planos de saúde, por exemplo, não é? Exatamente. Ô Flávio, isso tem que ser muito melhor planejado, né? Tem que ser muito bem feito para que a gente não acabe causando um caos no atendimento de saúde do país. Hoje o
o SUS ele representa 75% do comprometimento do recurso do Brasil, e os outros 25% entre estados e municípios. Se diminuir essa conta, vai passar para os estados e municípios, e os municípios é que na verdade vão ter que arcar com a maior parte. E aí se não tiver porque assim, eu também tenho que ver se vai ter essa melhor deficiência, porque apenas passar um facão, exatamente, quer dizer, você faz um corte lá de 13, alguma coisa que é o previsto em lei para a saúde, você diminuir para 10 ou para 12, enfim, para 11, sei lá qual que é a ideia dele, tem que ver se esse recurso só vai ser tirado do papel, quer dizer, tira o recurso da pasta e passa para outras, ou se vai ter realmente um trabalho para melhorar a eficiência. Se tiver, eu sou totalmente de acordo. Agora, isso também tudo demanda um tempo, e eu acho que é para poder remanejar recursos. Essa ideia é para remanejar recursos para outras pastas, justamente pelo rombo que existe hoje no orçamento deles. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o estado de Santa Catarina tem uma parte do sudoeste de Santa Catarina, Chapecó, se não falha a memória, que é uma das regiões que melhor tem atendimento médico do SUS. Por que o SUS, a legislação lá é a mesma do que aqui? Por que lá é mais eficiente do que aqui? Por quê? É perguntas que eu faço. Porque lá tem uma rede de policlínicas, tá? Que dá um suporte. Então, essas policlínicas que hoje o governo atual de Santos está estruturando na cidade, se não falha a memória, em torno de 10 policlínicas, né? Que nós vamos ter na cidade. Não. Foram 10 novas, mas foram 10 novas construídas nessa gestão, mas teve vamos outras... chamar de policlínica. Vai permitir que nós tenhamos uma gestão preventiva de doença em cada paciente. Se nós tivermos isso, consequentemente vai ter uma redução de demanda. Você entende o que eu quero dizer, Zé? Porque não adianta só o ministro da Fazenda dizer assim, vai reduzir o orçamento da saúde. Balela, não vai reduzir, ele tem que fazer com que a área, o Ministério da Saúde, institua uma série de programas de tal sorte que a população seja assistida. Não pode cortar, Zé, números. Cortar número não quer dizer nada, tem que detalhar o que vai cortar, não é? É isso que é fundamental. Não, é importante dizer que as pessoas utilizam muito mal, isso é culturalmente, eles não sabem utilizar o sistema de saúde, eles utilizam muito o pronto atendimento, pronto socorro primeiramente, e ele deveria fazer o preventivo na policlínica. Às vezes a policlínica não tem uma demanda tão grande e o PS, por exemplo, fica lotado, a UPA agora aqui em Santos no caso, fica lotado, e deveria ser o contrário, justamente para a pessoa não ficar doente fazendo o preventivo. Isso não acontece, isso tem que mudar culturalmente para poder diminuir também os gastos com a saúde, porque às vezes o cara já deixa, aí ele tem que fazer um tratamento, aí é maior. Se ele já tivesse feito o preventivo, obviamente a saúde seria muito mais barata para todos. Então, só para encerrar, o caso o que se sabe hoje que hoje, com o atual modelo de gestão do SUS, ele não tem como se manter, assim como a Previdência e outros setores do nosso país que tem que ser revistos. E só para complementar ainda mais, o presidente Michel Temer, Zé Geraldo, ele foi enfático em relação ao combate ao desemprego e à criação de postos de trabalho, uma necessidade premente do nosso país. Mas ele também falou, Zé, da continuidade dos programas sociais. Só que os programas sociais têm que ser administrados. Por exemplo, o Bolsa Família, se entrou X, quantos saíram no ano? Porque o que significa? Você não pode permanentemente dar dinheiro pro sujeito durante toda a vida dele. Você tem que saber o que esse cidadão está fazendo com o dinheiro dele, se ele está, por exemplo, a qualificação dele. A diferença entre o Fome Zero e o Bolsa Família, o Fome Zero, quando era presidido pelo Frei Beto, o Lula era assessorado pelo Frei Beto, e o Frei Beto saiu por causa disso, porque o Frei Beto exigia que toda e qualquer família cadastrada no Fome Zero, ou Bolsa Família, que depois se transformou, saísse num prazo X de anos qualificado, com uma profissão, para obter renda, fosse produtivo. Hoje não tem esse controle. Hoje são os caciques do PT nas cidades que fazem esse remanejamento de verba, e aí não pode ser assim, cara. 7h35. Salário mínimo deve subir de R$880 para R$945,80 em 2017. O anúncio do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também disse que não vai haver aumento de impostos. Na verdade, vai aumentar o índice da inflação, eles estão calculando entre 7 e pouco, né? Quer dizer, vai ser 7,5 mais ou menos essa inflação do ano de 2016, e eles estão dando o reajuste da inflação.
é pequeno, sempre é importante que tivesse um ganho real aí para poder tirar um pouco a diferença, né, que é da dificuldade que as pessoas passam, mas vai ser impossível ser dado. E a notícia boa, pelo menos, é que não terá aumento de impostos. Pelo menos nesse primeiro momento, eles estão fazendo os cálculos lá, mas a ideia é com as concessões, enfim, eles vão fazer algumas medidas aí para conseguir levantar recurso para evitar que se tenha novos impostos. Vamos ver, vamos pagar para ver. Agora, depois que o Temer voltar de viagem, ele deve posicionar algumas coisas, deve pensar também, posicionar algumas coisas que talvez sejam ruins para a população. Zé Geraldo? Olha, eu acho que se o discurso do Temer ontem, principalmente aquele discurso que ele deu na mesa lá, que ele estava conduzindo os trabalhos dos seus ministros, foi muito seguro. Se ele fizer aquilo de gerar emprego, se ele gerar um emprego, se ele colocar a economia do país dentro dos trilhos, gente, veja, como ele disse, ele foi para a China viajar 66 quilômetros por dia, 66 horas de avião, caramba, para fazer turismo. Ele vai buscar o quê? Dinheiro, investimento pro Brasil, que nós precisamos. Se isso for feito, o Zé, caramba, ele vai se consagrar como um grande presidente da República. Vamos orar para que isso ocorra, porque nós precisamos gerar emprego, dar emprego para poder assistir os nossos irmãos. Nós temos que ter solidariedade, nós temos que se colocar no lugar dos outros, não é fazer proselitismo político. Tribunal rejeita recurso da defesa de Lula na Lava Jato. Então, eles questionam, os advogados petistas questionam o relacionamento pessoal de Sérgio Moro e desembargador relator da operação no âmbito da corte. Quer dizer, algo mais uma vez muito frágil, né? E não teria como ter acatamento uma tese dessa, né? Eles não tem, me parece. Absurdo, né? Quer dizer, mais uma, sempre tentando sair pela tangente com argumentos muito frágeis, né? Que então com certeza já derrubaram e não terá fundamento e dará continuidade aí. Ok, bom, às 7h37, recado da APO Planos Odontológicos e Empresariais. A APO tem para você um padrão de atendimento excelente, certificada pelos 9001 em todos os departamentos, uma central exclusiva para os seus beneficiários, atendendo as melhores empresas da região. Os grandes grupos empresariais da região são parceiros da APO, como o Grupo Mendes, Santa Cecília, a empresa Rodimar, a Transbrasa, entre outras, já aderiram ao plano odontológico empresarial da APO, que é uma grande opção para você, o excelente custo-benefício, ticket médio que vale a pena, e o funcionário ainda tem a possibilidade de aderir ao plano familiar, e a APO tem tudo isso para você e muito mais. Ligue e se informe 2104-4000, 2104-4000, site apoodonto.com.br. APO Odonto, planos odontológicos empresariais. Grande abraço ao meu amigo Jorge Saad. Nós vamos parar por intervalo comercial, voltamos já com a participação dos nossos ouvintes e mais temas palpitantes aqui no Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Muito bem, de volta aqui no Bom Dia Rádio City, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmaras, dirigentes lojistas Santos Praia. É uma satisfação tê-los conosco na nossa audiência mais uma vez, na bancada dos comentaristas Flávio Jordão, ouvidor público municipal da cidade de Santos, que daqui a pouquinho vai responder a dúvidas e questionamentos dos nossos ouvintes no Cidade Interativa, e o José Geraldo Barbosa, engenheiro advogado, mestre em Direito Ambiental. Quero convidar você a participar conosco, o WhatsApp está à sua disposição, 997829970, telefone fixo 2104-5410, e você também pode se manifestar pelo facebook.com/. Bom Dia Rádio City. E por falar em participação dos nossos ouvintes, nós vamos priorizá-las a partir de agora, Tiago. Olha só, temos a Helena que questiona aqui o Zé Geraldo, o Zé. Por que a saúde não se prepara para a prevenção e sua ligação com a psicossomática, acupuntura e medicina chinesa? Olha, Helena, o nome dela? Helena. Você tocou num tópico que é muito sensível para mim, porque eu entendo que a acupuntura é uma técnica que elimina as dores, cada vez mais está evoluindo na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, embora seja de origem chinesa, mas evoluiu nesses países desenvolvidos e está agora, por exemplo, em São Paulo existe na Escola Paulista de Medicina
num curso que tem de medicina esportiva, se não me falha a memória, Zé, uma especialização em acupuntura visando minimizar as dores do paciente e às vezes até retira, como no caso de enxaqueca. E essas doenças psicossomáticas, como por exemplo a enxaqueca é uma delas, não é? Pode ser resolvido com a acupuntura. Evidente que o SUS ainda, não sei se o SUS, e aí não é a Secretaria Municipal de Santos e também não é a Secretaria Estadual que estabelece o que deve ser atendido. O SUS em Brasília tem que ter uma política de sorte a também dar cobertura para esse tipo de coisa, não é? Então, se nós conseguirmos dar essa cobertura, sobre isso nós poderemos atender melhor os nossos pacientes nas nossas policlínicas. Santos tem 40 e poucas policlínicas. Felizmente, nós estamos cada vez mais construindo policlínicas. Isso é bom para a população. Isso é bom em termos de saúde preventiva para a população. Se nós tivermos todas essas policlínicas funcionando adequadamente, nós certamente vai diminuir a redução de pacientes que procuram a unidade de pronto atendimento e também o Hospital da Santa Casa, por exemplo. Então, eu acredito o seguinte: se essa técnica de prevenção com a acupuntura e medicina que vise combater as enfermidades psicossomáticas, eu acho que vai ser um ganho muito grande para a população, principalmente as depressões, etc., as doenças do cérebro, como se diz, né? Então, Helena, é isso que eu posso dizer, mas aquilo que tiver ao meu alcance, eu vou lutar para que as autoridades em nível federal, estadual e municipal possam encarar esse tipo de tratamento. 7h45. Participação do nosso presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Albeide. Ele diz assim, ainda voltando ao tema anterior: bom dia, com certeza esta votação será derrubada pelo Supremo. É inconstitucional, o PSDB irá recorrer e a ex-presidente perderá os direitos políticos por 8 anos. Tá? Concordo com o Nicolau. O PSDB não vai recorrer, o PSDB já se posicionou ontem, eles não vão recorrer, nem ele, nem o PS, nem o DEM. Quem vai recorrer, quem decidiu recorrer foi o Solidariedade. Eu concordo que também vai ser acho derrubado. que vai cair também, vai ser derrubado. Vai ser derrubado. Mais uma participação, Aqui tem o Uriel, que sempre nos prestigia todos os dias. Grande abraço, Uriel. Como vocês avaliam o fato de um país capitalista como o nosso deixar sob a responsabilidade da presidente a solução dos problemas do capitalismo? E Temer, como vice, não sabia de nada? Bom, Uriel, é um prazer conversar com uma pessoa do seu nível, da sua cultura, da sua experiência política. Uriel, companheiro de Cozipa, vivenciamos grandes lutas na Cozipa, você de um lado e eu do outro, mas nós estamos aí e continuamos. A minha admiração por você, embora torçamos por um time diferente, eu sou santista, você é palmeirense, mas tudo bem. Uriel, a Dilma e o seu amigo Lula foram eleitos democraticamente um sistema capitalista. Nós estamos vivendo um sistema capitalista. Agora, o sistema capitalista pressupõe que se coloque, que seja eleito uma pessoa que tem um mínimo nível de gestão ou de articulação política, independentemente do gabarito ou não da presidente Dilma, no que se refere a conhecimento técnico, a expertise gerencial, sob o ponto de vista de articulação política, já que nós vivemos no sistema presidencialista com coalizão política, porque é obrigado a conviver com os deputados, com os senadores, com o sistema que existe dos políticos em Santos, no Brasil. A Dilma, lamentavelmente, não soube articular, porque, veja, se ela fosse um político com essa capacidade de articulação, já que ela ficou 5 anos como ministra de Minas e Energia, 5 anos como ministra-chefe da Casa Civil, 5 anos como presidente da República, Uriel, ela foi incompetente e não foi capaz de evitar com 171 voto, por exemplo, 177 votos que ela precisava para cercear, impedir que houvesse que fosse aprovado a admissibilidade do impeachment na Câmara. Ela atropelaria os cunhas da vida se ela tivesse porque ela tinha o poder da caneta. Ela foi incompetente. E se nós aplicarmos aí a teoria jurídica, da teoria dos fatos, teoria germânica, ela está assim, ela foi omissa
Se ela disse que ela não participava de nada, ela foi omissa. Se ela não foi omissa, que me perdoe aqueles que sejam autistas. Mas no fim, ela não tem capacidade nenhuma de conviver em sociedade, porque ela nada sabia. Aliás, o doutor Lula também nada sabia. E o Michel Temer, evidentemente, sabia também de muita coisa e ele também está no alvo da justiça. O importante é que esse processo seja para todas as bandeiras, todas as cores partidárias, que os políticos temam a justiça. Esse é o grande legado que a população espera, até por conta de operações como a Lava Jato, que vem mudando paradigmas, quebrando paradigmas do país. Bom, 7h49, Design Gallery, lista de casamentos, chabar e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa sempre com o menor preço, 6 vezes hexacampeã no Top of Mind, como a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar, decoração e presentes finos. Tem 2 endereços da Design Gallery para você. Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Hoje, com a presença do Flávio Jordão, tem questionamentos para o nosso ouvidor público municipal. Cidade Interativa. Participação que chega da Maria, do bairro da Aparecida. Flávio, seguinte, primeiro, porque ainda não ficou pronto o Centro Esportivo Cultural Rui Ribeiro Couto na Vila Nova, e foi prometido também para fevereiro de 2015. E outro questionamento da mesma ouvinte, da nossa ouvinte a Maria da Aparecida, dizendo que o CREA Centro Popular para a população em situação de rua na Amador Bueno, número 446, ela está dizendo que a obra está abandonada. Bom, Maria, deixa eu te falar, realmente a Prefeitura de Santos teve uma queda de arrecadação vertiginosa, teve bastante queda de arrecadação e tivemos também aí faltas de repasse de recursos. E no ano de 2013, 2014, a gente estava num crescimento de orçamento, um crescimento de receita, onde foi planejado algumas coisas e algumas coisas foram colocadas e foram iniciadas. Só que no decorrer desse processo, tivemos uma queda de arrecadação, como eu coloquei, e também falta de repasse. E esses 2 lugares que a senhora falou, esses 2 lugares são por verba do governo do estado, verba Haddad, enfim. O Centro Cultural é verba Haddad. Nós fizemos 3 centros culturais, a Prefeitura de Santos fez 3 centros culturais esportivos, um na Vila do Progresso, no morro da Vila Progresso, outro no Morro da Penha e esse na Vila Nova. 3 complexos esportivos e culturais para áreas carentes. E teve esse atraso, de fato, os 2 nós entregaremos agora, nas próximas semanas entrega o da Progresso e na sequência entrega o da Penha, e esse tá um pouco mais demorado, vai ser entregue no início de 2017. Inevitável por conta desse atraso de repasse, e não tem como a prefeitura cumprir com esses recursos com recurso próprio. Tem que aguardar vir o recurso do governo do estado, e isso será feito aí nos próximos meses. Com certeza esse equipamento será entregue. 7h51, você está ouvindo o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 às 8 da manhã, e tem sempre novidades do esporte, informações com o nosso especialista, o jornalista Ricardo Martins. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardinho. Opa, legal, bom dia, Zé. Grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City FM. Vamos falar primeiro de Copa Sul-Americana. Ontem o Flamengo, jogando no Espírito Santo, tinha uma missão difícil: vencer a equipe do Figueirense, que tinha no final de semana derrotado o Santos da Vila Belmiro pelo placar de 1-0. O Flamengo ontem precisava vencer por 2 gols de diferença. E fez isso, levou 1-0, mas virou a partida para 3-1. Com o resultado, o Flamengo está classificado para a fase internacional da Copa Sul-Americana, que vai ter também a Chapecoense, que em casa venceu o Cuiabá também de virada pelo placar de 3-1, e a Chapecoense está classificada. Assim como o Coritiba, que jogando em casa venceu o Vitória pelo placar de 1-0 e também está na próxima fase da competição. Santa Cruz, 1-0 para cima do Sport Recife, também classificado o Santinha. Pela Copa do Brasil, ufa, o Internacional de Porto Alegre voltou a vencer. Depois de 14 jogos sem vitória, ontem em casa o Inter fez 3-0 para cima do Fortaleza, jogo de ida das 8ª de final da Copa do Brasil. Tivemos também ontem a vitória do Palmeiras em casa, 3-0 para cima do Botafogo da Paraíba, com o primeiro gol
muito contestado. Falta fora da área, o Bandeirinha marcou dentro da área, o Palmeiras tinha muitas dificuldades contra o Botafogo, fez 1-0 de pênalti, aí na sequência o segundo e o terceiro gol, com o resultado o Palmeiras está praticamente classificado à próxima fase da Copa do Brasil. E com o seu catadão, entre aspas, o Corinthians conseguiu um grande resultado. Hoje é aniversário do Corinthians, 106 anos de história, ontem contra o Fluminense no Rio de Janeiro, empate em 1-1. Com isso o Corinthians, não tomando gol no jogo de volta, estará classificado à próxima fase da Copa do Brasil, viu, Zé R? É isso aí, grande Ricardo Martins. Mais alguma informação importante aí pra gente, Ricardo? O destaque de hoje, né, Zé? Eu quero o seu palpite. Hoje a seleção brasileira começa a sua era Tite fora de casa contra o Equador às 6 horas. O técnico Tite já tem o Brasil pronto, definido e escalado e muito, mas muito ofensivo pro jogo dessa noite. Com William, Gabriel Jesus e também Neymar no ataque, né? A seleção brasileira, que é a sexta colocada nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2016, enfrenta hoje o Equador, né, que é o co-líder da competição, ao lado do Uruguai. O Tite já avisou, não inventa, vai fazer um feijão com arroz. Cada jogador vai jogar na sua posição no clube, não tem esse negócio de inventar, não. Hoje ele espera um jogo muito complicado, na altitude, mas disse que a seleção está pronta para o desafio. Zé, na velocidade do rádio, pega o palpite da galera aí, vai, Zé. Vamos lá, palpite para hoje, Brasil e Equador, eu acho que 1-1. Eu não acredito que o Brasil vai vencer, não. Flávio, por favor. 2-0 Brasil. Zé Geraldo? 2-1 Brasil. 2-1 Brasil, então mais otimistas do que eu. E o seu palpite, o Ricardinho? Eu tô com o Zé Geraldo aí, o Brasil vai ganhar fora de casa 2-1 do Equador, não só vencer o Equador, mas também a altitude. Eu volto amanhã, Ricardo, falta o Thiago Ferraz também, Thiago Ferraz, palpite pro jogo. Vai, Thiagão. 1-0 chorado. É isso aí. Chorado pra quem? Pro Brasil. Ah, que susto, né? Vai saber. Então tá marcado, Zé. Amanhã eu volto pra falar mais de futebol, pra falar de eliminatórias pra Copa do Mundo da Rússia 2018 e, claro, falar também já da rodada. Não vai ter rodada no final de semana, não. Final de semana de folga, quem diria, hein? Pra Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no centro de Santos. Praça da República, 35. Você liga, a gente entrega na cidade, no centro de Santos, sem cobrar nada. 3221-3396. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, e claro, tem aquele café e açúcar. Grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Valeu, Ricardo Martins, grande Ricardinho, da Rede Record, já foi da Fox Sports, da Rede TV, da Unisanta também, né, da Santa Cecília TV. Bom, é o seguinte, agora uma nota no nosso programa, Bom Dia Rádio City, o país discute toda a repercussão do fatiamento da decisão do Senado sobre Dilma, mas um assunto que é de suma importância faz parte também da pauta da Suprema Corte. O STF julga hoje se mantém ou não o entendimento de que condenado em segunda instância deva ser definitivamente preso. Procuradores têm detectado sinais de mudança de entendimento de Dias Toffoli, Edson Fachin e Gilmar Mendes, o que levaria à reversão da decisão da votação anterior e que daria um tremendo golpe na Operação Lava Jato, por exemplo. Mais uma manobra, pressão, né? Óbvio, está acontecendo isso e eles estão mudando de posicionamento. É mais um absurdo que acontece no Brasil. Ou seja, um Supremo que a gente percebia que estava tendo um direcionamento interessante todos esses momentos e nos últimos dias aí, nos últimos meses, talvez tenham mudado um pouco e com certeza tem a ver com a pressão que muitos políticos estão exercendo sobre isso. Ô Zé, antes de comentar isso, o nosso ouvinte, o Filete, o professor Filete, diz o seguinte, que toda e qualquer manifestação pacífica é válida, mas agora o Brasil tem que se reinventar e fazer as tão esperadas reformas, né? Investir maciçamente em educação para que possamos sair da crise e sejamos uma potência no futuro. Bom, isso é o que diz o nosso amigo Filete. Obrigado, Quanto a isso aqui, Zé, é o seguinte, existe um preceito constitucional que diz o seguinte, que o sujeito só pode ir para a cadeia depois de transitado e julgado, não é? Agora, o que significa esse transitado julgado? Todos os recursos. O Brasil tem possibilidade de ter 4 recursos: primeira instância, segunda instância, STJ e o Supremo Tribunal Federal em quarta instância. Só que depois da segunda instância, que é o grau de apelação, em sede de Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a questão se revela em termos de
Se houve ou não respeito à Constituição, se houve ou não respeito ao devido processo legal, se houve ou não a oportunidade do cidadão se defender de forma ampla e restrita. Ou seja, se refere basicamente a matérias processuais. Em nível de segunda instância, o Zé, define a condenação. Se o sujeito cometeu ou não, por exemplo, em nível de direito penal, cometeu o delito. Ou seja, se ele cometeu o delito, foi julgado em juízo singular ou tribunal do júri, e referendado pelo Tribunal de Segunda Instância, eu entendo, sob o ponto de vista de justiça, que ele deveria sim cumprir já a prisão e ir pra cadeia. Porque o único país do mundo onde não ocorre isso, nos Estados Unidos ocorre, na Alemanha, todos os países desenvolvidos ocorre. Só o Brasil que o sujeito tem essa oportunidade de ter 4 julgamentos, 4 recursos e ficar postergando e procrastinando, né? Eu entendo o seguinte: eu queria ver e vou ver hoje na televisão essa defesa. Agora, se perguntar qual é a minha opinião, claro que o sujeito tem que fazer um cumprimento provisório da pena. Agora 7h59, Home Life. A Home Life é especializada em assistência domiciliar, desde os procedimentos mais básicos aos mais que exigem mais tecnologia, maior acompanhamento, até em termos de terapia intensiva. Tudo isso é possível hoje com a evolução científica do Home Care, que é muito bem representado aqui na Baixada Santista pela Home Life, que entre os benefícios do atendimento domiciliar já está a proximidade com o paciente, que ajuda na recuperação dele, e também a diminuição do risco de infecções cruzadas, que são muito comuns na rede hospitalar, aquela guerra bacteriológica que você não encontra, por exemplo, numa estrutura de home care. Bom, a Home Life está há 10 anos no mercado e agora está em novo endereço, na Costa 146, 17º andar. O telefone 3202-6440. Uma última nota para encerrar o programa, Tiago. A Prefeitura de Peruíbe continua sem pagar a dívida com a Eletro e alguns prédios públicos permanecem sem energia na cidade. A administração pública diz que entrou com um mandato de segurança e está utilizando geradores em alguns locais para continuar atendendo o público. Sobre a falta de pagamento, a Prefeitura informou que está trabalhando para solucionar o problema. No apagão, ficaram o Paço Municipal, o Ginásio de Esportes, o Centro Comunitário Caraminguava, a sede da Banda Municipal, a oficina e o almoxerifado e o lavador de veículos. Segundo apurado pela reportagem do G1, os funcionários públicos foram dispensados. Então, situação lamentável em Peruíbe, às 8h01. Vamos encerrando por aqui a edição do Bom Dia Rádio City. Obrigado, Flávio Jordão, Zé Geraldo Barbosa, Tiago Ferraz, a toda a nossa equipe de produção. E vou encerrar com o aviso da missa de 7º dia a ser realizada hoje, quinta-feira, 19h30, na Igreja do Bom Pastor, na Costa 396, pelo passamento, missa de 7º dia do passamento da senhora Arminda Simões Martins, mãe da nossa comentarista Ana Mara Simões. Fica aí o registro. Bom, vem aí o Jornal Litoral com o comando do Roberto César. Bom Dia Rádio City volta amanhã às 15:07 na Rádio City FM, numa realização da CDL Santos Praia. Uma excelente quinta-feira e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.